Abre a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Em nome do Senhor Jesus. Os obreiros podem sentar, por favor, para vocês acompanhar a palavra. Ana era uma mulher que servia a Deus. Ela tinha o seu marido. Ana tinha tudo para ser feliz. Presta atenção. Ana tinha tudo para ter uma família exemplar. Porque o seu marido era um homem de Deus e Ana, uma mulher que servia a Deus. Era um casal temente a Deus. Geralmente, muitos casais têm problema por causa que um tem uma vida espiritual e o outro tem outra. Geralmente a esposa é da igreja, o marido não é da igreja e critica a esposa. Muitas vezes o marido é da igreja e a esposa não é, e assim vice-versa. Só que Ana não tinha esse problema, porque os dois serviam a Deus. Mas Ana era uma mulher de Deus, uma mulher que servia a Deus, mas Ana tinha um detalhe na vida dela. E esse detalhe se chamava exatamente um porém. Ana era mulher de Deus, tinha um marido de Deus, tinha tudo para ter uma família de Deus, porém, Ana era uma mulher triste, amarga, porque ela era estéril. Olha que coisa. Ana, quem olhava para ela, tinha tudo para ser feliz. Porém, Ana, ela era estéril. É como hoje. Tem muitos casais que têm tudo para ser feliz, mas são casais que têm um porém na vida deles. Quem olha para aquele casal tem tudo para ser feliz, porém, é um casal que discute todo dia, briga todo dia. Tem mulheres que são vistosas, são belas de aparência, porém, são mulheres que são infelizes no amor. Então são pessoas, é aquele filho que foi criado com amor, é aquele filho que foi criado com carinho, que os pais procuraram dar o melhor, porém, hoje é um filho que está envolvido com drogas. Então tem muitas pessoas, olha para mim, tem muitas pessoas que hoje também carregam o porém na sua vida. Só que o porém que havia na vida de Ana era um porém negativo. Era um porém negativo que estava na vida dela. Tem pessoas que trabalham, são pessoas que são honestas, são pessoas que são esforçadas, porém, são pessoas que não têm saúde, estão doentes. Então tem muitos porém na vida de muitas pessoas. Ana tinha um porém negativo na vida dela. E como que Ana venceu esse porém? Coloca lá no versículo 9, por favor. Olha o que Ana fez. A oração e o quê? E o voto de Ana. Após terem comido,
e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, como estava a alma de Ana? Amargurada. Levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e fez o quê? E chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Olha para mim. Como que eu, como que você, como que todos nós podemos tirar esses porém negativos da nossa vida? Como? Como que Ana tirou aquele porém negativo da vida dela? Foi exatamente através de uma atitude de fé. Uma atitude de fé que Ana teve, foi aonde o porém da vida dela mudou. Porque até aquele momento, qual era o porém de Ana? Era mulher de Deus, casada com um homem de Deus, tinha tudo para ser feliz, mas porém, ela era estéril, amargurada de alma, envergonhada pela sua rival, humilhada, porque naquela época, uma mulher que não podia dar filhos, ela era humilhada. Mas quando Ana se levantou, olha para mim, por favor. Quando Ana se levantou, diante de uma atitude de fé, naquela época, uma mulher não podia se levantar no templo antes do homem. Você vê que Ana quebrou uma tradição. Ela se levantou exatamente no meio daquela congregação, e ela se levantou na frente do homem. Nenhuma mulher levantava primeiro que o homem. Se ela levantasse, ela poderia ser expulsa. E você veja que ela, a atitude dela, de fé, fez que ela quebrasse aquela tradição. E naquele momento ela fez o quê? Um voto. E aquele voto ela disse para o Senhor: Senhor, se o Senhor se lembrar da tua serva, você veja que mesmo Ana, tendo um porém negativo na vida dela, ela não deixou de ser serva, ela não blasfemou, ela não desistiu, ela não saiu da presença de Deus, ela não reclamou, ela não murmurou. Tem muita
muitas pessoas que quando estão com um porém na vida delas negativo, muitas delas ficam reclamando, muitas delas ficam murmurando, acham ruim, muitas vezes querem desistir, se afastam da presença de Deus, mas ela continuou como servo, ela continuou, e ali ela fez um voto com Deus. Coloca lá na frente, quando Deus visitou ela na mesma noite, lá para frente, coloca lá. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana, que era o marido de Ana, coabitou com Ana, sua mulher. E o que está escrito aí? E lembrando-se dela quem? O Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve o quê? O filho. Olha para mim agora. Aquela mulher que tinha um porém negativo, quando ela tomou uma atitude de se levantar, e ali ela fez um voto com Deus, aquele porém que era negativo, passou a ser positivo, porque aquela mulher que era estéril, aquela mulher que era humilhada, aquela mulher que era envergonhada, porém, agora é mãe de filhos. Aquele porém que envergonhava ela, aquele porém que era negativo, passou a ser um porém positivo. É como uma pessoa falar, lembra? Aquele casal que brigava, aquele casal que discutia, aquele casal que separou várias vezes, porém, agora estão vivendo em lua de mel. Aquele filho que estava perdido, aquele filho que estava preso, aquele filho que estava nas drogas, que não queria saber de nada, de trabalhar, só queria viver para a rua, porém, agora é um homem de Deus e serve a Deus, trabalha, tem a sua família. É esse porém que Deus quer que você tenha na sua vida. Quem sabe hoje o porém da sua vida é negativo, mas olha o que uma atitude de fé fez na vida daquela mulher. Deus trocou o porém negativo e deu a ela um porém positivo. Meu Deus. E o fulano que vivia desempregado, o fulano que vivia aí vivendo de bico, devendo para todo mundo, e ele? Ele, porém, hoje, ele é um empresário, ele é um homem bem-sucedido, e não falta mais nada na vida dele. Mas como que isso vai acontecer, bispo? Você tem que entender que a sua vida só vai mudar o porém negativo para um porém positivo
diante das atitudes que você tomar. Enquanto Ana, ela ficava subindo à casa do Senhor, mas ela não tinha atitude. Enquanto ela não teve atitude, aquele porém negativo ficou na vida dela. Mesmo dentro da onde? Da casa do Senhor. O fato de você estar dentro da casa do Senhor não vai impedir do porém negativo estar na tua vida. O que vai fazer que esse porém acabe da sua vida, o negativo se torne positivo, é exatamente se você tomar uma atitude de fé para mudar isso. Se você não tomar uma atitude de fé, você pode estar dentro da casa do Senhor. Ana louvava a Deus? Louvava. Mas nem por isso ela deixou de ser o quê? Estéril. Ana era fiel a Deus? Era. Mas nem por isso ela deixou de ser o quê? Estéril. Mesmo Ana louvando, mesmo Ana adorando, mesmo Ana indo todo dia na igreja, ela deixou de ser humilhada. Ela deixou de ser envergonhada. Mas quando que a vida dela mudou? A vida dela mudou quando ela estava dentro da casa do Senhor. E ali ela fez um voto. Ali ela manifestou a sua fé. Se você não manifestar a sua fé, se você não tomar uma atitude, se você não se levantar, esse porém negativo, ele vai fazer parte da sua vida. Poxa, fulana está na igreja, olha lá, vai quase todo dia na igreja, tadinha, está lá esforçando, está lá lutando, porém, olha, família, olha o filho como está, olha o marido onde está, marido foi embora. Quem está entendendo? Está lá ó, na igreja direitinho, parou de beber, parou de fumar, não sai mais para as noites, para os bailes, porém, olha lá, não consegue emprego, está lá ó, doente, vive sendo internada, sempre está no postinho, a pressão alta, a vida dela parece uma panela de pressão, só vive com a pressão alta. Ela tem um porém. Olha lá, o casal acabou de se casar, olha que casal bonito, porém, você vê, é uma brigaiada, os dois não se entendem. Então, você acha que quem olhava para Ana não percebia não? Poxa, olha lá, está indo para a igreja, olha lá, todo dia ela sobe aqui o morro, todo dia ela vai na casa do Senhor, porém, olha aí, ó, coitada, não pode ter filho. Mas olha o que uma atitude faz. Olha quando uma pessoa se levanta, quando a fé, ela sai do tradicionalismo e entra no sobrenatural. Olha quando uma atitude chama a atenção de Deus. E foi aonde ela fez. Ela fez o que mulher nenhuma tinha feito. Aquilo chamou a atenção de quem? De Deus. Significa
que para eu, que para você, que para todos nós mudarmos o porém negativo da nossa vida, nós temos que chamar a atenção de Deus. Olha para mim, por favor. Ana fez um voto com Deus, que algo que ela nunca tinha feito. Aquele voto chamou tanto a atenção de Deus, que naquela mesma madrugada, naquela mesma noite, Deus nem esperou o outro dia. Olha para você ver como Deus sempre está pronto para tirar o porém negativo da nossa vida. Naquela mesma madrugada, quando o casal se uniu e ali tiveram o contato, naquele momento, Deus se lembrou de Ana. Deus se lembrou o que de Ana? Do seu louvor? Deus se lembrou de quê? De que Deus se lembrou de Ana? Das vezes que ela foi na igreja? Não. O que fez Deus se lembrar foi exatamente a atitude de fé que ela tomou, o voto que ela fez. Aquilo fez Deus se lembrar dela. Naquele momento Deus falou: hoje eu tiro esse porém da vida dela. Significa que Deus está pronto para tirar esse porém da sua vida. Qual é o porém da sua vida? Poxa, é uma mulher temente, é uma mulher fiel, está sempre na igreja, porém, o marido não quer nem saber da igreja. Tem muitos porém. Mas Deus mudou. Naamã era comandante, herói da guerra, um homem bem conceituado, um homem muito importante, porém leproso. Porém, Naamã era leproso. Mas quando ele tomou a atitude de mergulhar no Rio Jordão, Deus tirou aquele porém da vida dele. E ali ele recebeu o milagre e ficou curado.